Olha, existe um risco oculto aí por trás das ações da Klabin, não à toa tem analista falando não compre Klabin, não é hora de comprar. Mas a beleza do mercado financeiro, diferentes pessoas têm diferentes visões e há quem diga que o desconto em Klabin é muito atrativo. E muitas vezes os riscos, mesmo aqueles que nem todo investidor percebe, como esse aqui que eu vou citar no vídeo, acabam justificando o desconto numa ação. Então nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco mais sobre esse tal risco de Klabin, como é que estão sendo os resultados de Klabin e como saber se Klabin vale a pena ou não, sendo que eu vou mostrar como é que está a Klabin em cada uma das estratégias de seleção de ações do Clube do Valor. Se você achou isso aqui interessante, deixa o dedo no like, comenta aqui se você investe na Klabin, beleza? Então eu quero começar aqui falando dos resultados e para trazer um contexto nos resultados e botar todo mundo aqui na mesma página, entenda que a Klabin ela é uma empresa brasileira que exporta papel e é considerada a maior produtora e exportadora de papel aqui do Brasil, fazendo o processo completo, tá? Eles plantam a árvore, levam aí até a produção da celulose, da embalagem, de papelão, de cartões, enfim, tudo. É aqui que entra a influência de fatores externos, né, de fatores do mercado, na cotação e nos próprios resultados da Klabin. Então guarda aqui essa informação. Por ser uma commodity, o mercado de papel, assim como acontece nos mercados de mineração, da alimentação, do petróleo, enfim, né, são mercados comoditizados e cíclicos. E essa ciclicidade do mercado, as mudanças em relação à commodity que está ligado à empresa, acaba batendo, acaba mexendo aí nas cotações das ações. Isso acaba aparecendo cedo ou tarde nos resultados da Klabin. Então a primeira coisa que eu quero mostrar são aqui os resultados da Klabin, mostrando a parte do lucro líquido, das despesas financeiras e também do endividamento. A começar aqui pelo lucro líquido. Na média, os analistas de investimentos esperavam um lucro de cerca de 727 milhões no período e a empresa reportou um lucro de 315 milhões, menos da metade do que era esperado, sendo aí uma queda de 31% ante o trimestre anterior e de 68% em relação ao mesmo período do ano passado. Só que olhar só a última linha, o lucro líquido, pode te induzir ao erro, porque o lucro líquido, ela tá lá embaixo de tudo, né? O demonstrativo de resultado de uma empresa começa pela receita, aí tira os impostos sobre a receita, aí tira os custos diretos sobre a mercadoria vendida, aí tira despesas gerais e administrativas, aí tira receitas e despesas financeiras, que tem tudo a ver aqui com o resultado da Klabin, e só a gente chega no lucro líquido. Então é muito comum a gente ver manchete dizendo que, olha, determinada empresa viu o lucro crescer 170%, outra empresa viu o lucro desabar 68%, e muitas vezes essa manchete ela pode induzir o investidor ao erro. No caso aqui, o investidor de Klabin pode ter pensado, caraca, deu tudo errado, né? A empresa diminuiu 70% o lucro. Mas se você for olhar o resultado como um todo, a receita cresceu 12% no comparativo trimestral e 15% no anual. Os custos não explodiram e o grande ponto aqui por trás dessa grande redução no lucro, dessa queda de quase 70%, são as despesas financeiras. As despesas financeiras geraram um montante negativo de pelo menos 560 milhões para a Klabin. Enquanto outros custos, como os custos dos produtos vendidos ou despesas com vendas e gerais administrativas, têm variado pouco, né? O CPV cresceu 3% e até caiu na comparação com o ano passado. Despesas com vendas cresceram 20%, mas elas são bem menos relevantes do que o CPV. Despesas gerais administrativas ficaram no 0 a 0. E foi nessa parte de financeiras mesmo que a empresa aí viu um aumento de 50% na comparação com o primeiro trimestre e saiu de um resultado financeiro positivo no segundo trimestre do ano passado para um negativo de 563 milhões nesse trimestre, o que acabou não mexendo tanto no seu endividamento, sobretudo na forma com que a maioria dos analistas e investidores analisam o endividamento, que é a dívida líquida como um percentual do EBITDA. O EBITDA, para contexto, é algo tido como próximo ao lucro operacional de uma empresa. Então o EBITDA da Klabin, ele cresceu bastante, ele cresceu 53% no período, a dívida líquida chegou a crescer mais de 2 bilhões no período, só que a dívida líquida em relação ao EBITDA ficou na faixa de 3,5 vezes. Além disso, para amortização nesse montante, saíram do caixa da Klabin pelo menos 106 milhões nesse semestre. E tudo que eu estou mostrando até agora não tem relação com o risco oculto que eu citei nos primeiros segundos desse vídeo. Se você investe em Klabin, você sabe dizer exatamente por que você comprou as ações da Klabin. E se você não investe em Klabin, você sabe dizer o que precisa acontecer com a cotação das ações ou com o resultado da empresa para te fazer comprar Klabin. Eu sei que eventualmente quem clicou num vídeo como esse não estava a fim de fazer uma reflexão tão grande, mas se você leva a sério o investimento,
investimentos, se você quer ver o seu patrimônio crescer no longo prazo e te proporcionar uma vida com muito mais tranquilidade financeira, então você tem que saber por que você toma cada decisão de investimento. Recentemente, a gente analisou aqui uma carteira de um seguidor do canal, tinha uma carteira bem grande, estava no caminho certo, já tinha passado dos 10 milhões em investimento, e esse cara tinha 300 mil reais em ações da Klabin. E aí a gente perguntou, poxa, legal, tem Klabin na carteira, qual o racional aqui por trás disso? E a resposta dele foi, porque eu vi que o Barsi também tem. A gente perguntou, pô, legal, mas sabe por que o Barsi tem Klabin? E ele não soube dizer. Ele falou que, poxa, confia no Barsi, porque o Barsi ali é um bilionário, investidor pessoa física, um cara de fato muito bom. O problema é que esse investidor ele não tinha as convicções dele. Seria a mesma coisa que ele falar, olha, eu tenho aqui Klabin porque eu vi num vídeo do Ramiro. Cara, você não sabe por que eu tenho ou não tenho uma ação, não faz nenhum sentido copiar o que eu estou fazendo, não faz sentido copiar ninguém. Mas infelizmente a maioria dos investidores com quem eu converso acabam tomando decisões de compra e venda com base em manchetes, em vídeos, em dicas de parentes, de colegas de trabalho. Até pode funcionar no curto prazo. No período em que a bolsa sobe bastante, né? A maré sobe, esse cara aí sobe junto. Mas quando a maré baixa, a gente acaba vendo quem realmente está nu. E quem está nu é o cara que não tem uma estratégia. Você se identifica com essa situação de não ter uma estratégia clara para investir, não saber justificar por que você faz cada compra ou cada venda na sua carteira. Eu quero te convidar para uma sessão gratuita de consultoria de investimentos. Se você não sabe, o Clube do Valor é uma empresa que atende clientes na gestão e na consultoria de carteiras. Não é uma ONG, a gente cobra por isso, mas a primeira sessão de consultoria é uma sessão gratuita, é como se fosse uma amostra grátis dos nossos serviços, em que a gente tenta entregar muito valor. A gente sabe que muitas das pessoas que participam dessa reunião se tornam nossos clientes, sendo totalmente transparente aqui, e mesmo que não se torna cliente, sai muito satisfeito, como o caso desse cara aqui, que falou que a reunião atendeu as expectativas dele, ajudou na busca dos seus objetivos e por aí vai. No vídeo de ontem eu comentei que a gente estava abrindo vagas no mês de outubro e o pessoal me falou aqui que são mais 5 vagas para essa semana, então aperta aqui no primeiro link na descrição e preenche um rápido formulário se você quiser conseguir uma dessas 5 vagas, ou aponta o teu celular aí para o QR Code que vai aparecer na tela agora, que aí nosso time vai avaliar essas suas respostas e vai te ligar de um celular do DDD do teu estado, então presta atenção também aí quem te ligar, se você preencher esse formulário, se você quiser ter uma conversa sobre a sua carteira de investimentos, beleza? Quando você vai fazendo isso, eu quero aqui falar sobre o tal risco oculto, aquele risco que nem todo mundo viu. Agora há pouco eu comentei que a Klabin está diretamente ligada ao ciclo das commodities, no caso aqui da celulose. E o que vem acontecendo mais recentemente, tá? O mercado de celulose, que ele tinha boas perspectivas para 2024, ele acabou ficando um pouco para trás e as coisas ali apertaram um pouco mais do que o esperado. Bom, deixa eu resumir essa história, tá? Ali no primeiro trimestre de 2024, o mercado voltou a se aquecer graças a uma interrupção no fornecimento de insumos vindo da Finlândia. O detalhe é que a Finlândia exporta celulose para a Europa. E aí, com a escassez, a Europa e os Estados Unidos passaram a aceitar preços maiores da celulose sem muita resistência. E, de fato, principalmente ali até março, abril, maio, junho, essa commodity saltou ali na sua cotação. Um movimento bem parecido com as cotações da Klabin nesse mesmo período. Agora, por que isso aqui é um risco oculto para a Klabin? O problema foi o que veio depois. Depois do topo, que durou cerca de 3 meses, a cotação do papel celulose voltou a cair. Isso acontece por conta de uma combinação de diferentes fatores. Segundo analistas da Morgan Stanley, os fatores são pressão de compradores chineses, nova oferta no mercado e estoques ainda altos. Tudo isso garante à indústria chinesa preços líquidos mais baixos, além de uma ampla vantagem competitiva. Consequentemente, o mercado brasileiro acaba ficando para trás. Mas não é só isso, tá? Segundo analistas do Morgan Stanley, ainda há espaço para que os preços caiam ainda mais. Com os preços da revenda caindo, essa queda não deve acabar tão cedo. De acordo com a projeção, o fundo deve acontecer em novembro de 2024, mas a recuperação é prevista para março de 2025, já que esse é o período mais fraco sazonalmente para a produção chinesa. É uma análise bastante específica, eu acho sempre muito perigoso a gente tentar fazer projeções de curto prazo para a cotação de ações, para a cotação do câmbio. Aqui eu estou te mostrando o que o pessoal do Morgan Stanley está falando e eu tenho que ser muito transparente aqui. Apesar de tudo isso, eles mantêm recomendação de compra das ações da Klabin, já que, segundo eles, frente a Suzano, a Klabin tem menor exposição à celulose pura e, por consequência, também tem menor proporção de exposição à commodity. E é claro, tá, para um analista recomendar compra, é sinal de que ele está vendo ali algum desconto. No mercado financeiro, muitas vezes, tá, os riscos eles já estão embutidos no preço. É isso que está por trás, por exemplo, da minha estratégia de ações baratas. Na carteira de ações baratas, a gente tem aí 20 ações que, na média, são empresas subestimadas pelo mercado, em que o mercado enxerga muito risco, em que o mercado tem um certo pé atrás. Agora, será que esse tal risco oculto
de Klabin torna ela uma empresa barata? Cria nela um desconto grande? Bom, no limite, acho que a pergunta de todo investidor, seja sobre Klabin, seja sobre qualquer empresa, bom, o negócio é o seguinte, vale a pena comprar essas ações? Para isso, meu amigo, você tem que ter um negócio chamado estratégia de investimento. Não é seguir o que o Ramiro fala, não é seguir o que o Barsi fala, não é seguir o que o Thiago Nigro fala, e sim ter as suas convicções, ter um processo que vai te fazer olhar para todas as ações da bolsa e escolher 10, 15, 20 diferentes ações para ter na sua carteira. Como a gente aqui atende clientes já passaram aí dos 500 mil, 1 milhão, 10 milhões de patrimônio investido, e esses clientes têm uma parcela da sua carteira em ações brasileiras, a gente tem estratégias próprias de seleção de ações. Uma estratégia de valor, de ações baratas, uma estratégia com foco em dividendo e uma estratégia com foco no fator de momento. Quem é fãzinho aqui do canal, que assiste todos os vídeos, já nos ouviu falar, já me ouviu falar com certeza dessas 3 estratégias, é que eu quero passar Klabin por cada uma delas. Na estratégia de ações baratas, a gente olha para um múltiplo que é similar ao contrário do EV/EBITDA. A gente chama esse múltiplo de Earning Yield, e o fato é que o Earning Yield de Klabin ele não está alto, tá? Ela está bem longe ali dos top 20 ações baratas. Então nessa estratégia aqui ela não é. Agora eu sei que muitos investidores em Klabin, até por conta da própria influência do Barsi, eles têm um foco maior em dividendos. Assim como alguns clientes nossos que já estão vivendo de renda ou que sentem mais convicção em investir em ações boas pagadoras de dividendos. E é por isso que a gente tem também uma estratégia com foco em dividendos, em que a gente roda alguns filtros, como o filtro de liquidez, filtro de consistência em dividendos, filtro de lucratividade, excluindo empresas que geram prejuízo, para chegar numa lista de ações que a gente ordena pela média do dividend yield dos últimos 36 meses, da maior para menor. Uma estratégia que visa ter 10 ações em carteira, porque a gente está colocando aqui somente ações que são consistentemente de empresas lucrativas, que distribuem dividendos, então que tem um pouco menos de risco, e que no passado, nessa carteira que rendeu bem mais do que o Bovespa nesse período. E no caso aqui da Klabin, eu já vou te mostrar onde é que está a Klabin nessa estratégia, mas se você quiser conhecer essa estratégia no detalhe, a gente tem um report gratuito em PDF que você pode baixar agora, vai ser aqui o segundo link da descrição. Nesse report você vai conhecer 7 boas pagadoras de dividendos, além do racional mais claro, né? Um passo a passo mais exato aqui de como funciona essa estratégia. Então quando você vai clicando aí nesse link, quero te dizer que Klabin está melhor posicionado do que na estratégia de ações baratas, mas ainda assim com dividend yield médio na casa dos 5,5%, ela não entra nos top 10. E por fim, para não deixar passar, a gente tem uma estratégia também de momentum, de tendência. Explora esse fator momentum, que eu explico melhor nesse vídeo aqui, que eu fiz com o André, meu sócio do Clube do Valor, nosso CIO, e que Klabin também não passa. Então, sobre as estratégias do Clube do Valor, em nenhuma delas, o desconto que o risco ali de Klabin apresenta torna ela atrativa. Agora, isso pouco deve interessar para ti. O que interessa para ti, na minha opinião, é claro, é a estratégia que você segue. São as suas convicções. E caso você hoje sinta que não tem uma estratégia muito clara, ou caso você queira a nossa ajuda para passar a investir com uma estratégia, eu te recomendo muito participar das sessões gratuitas de consultoria que a gente está abrindo vagas agora. Aí você tem a trocar 40 minutos, 1 hora do seu tempo, por algo que com certeza vai te agregar muito, mas muito valor nessa jornada como investidor, e pode ser a diferença entre você conseguir viver de renda com alguns milhões a mais lá na frente, porque investimentos de um prazo longo acaba gerando resultados muito grandes. Por isso, aperta aqui para garantir a sua vaga. Se você quiser seguir aqui comigo no YouTube, aperta aqui para assistir o próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.